Faça a todos um bom dia. Dolores Silva falando aqui. Sou terapeuta, trabalho exclusivamente para os homens, com o objetivo de ajudar eles a trabalhar a criança ferida, o menino ferido, que é uma característica das dores emocionais, que é a representação de aspectos vivos, né, dentro de nós, que vai moldando o nosso comportamento ao longo da nossa vida e de acordo com aquilo que a gente viveu, né? Nós somos, a nossa história impacta a nossa vida, se é de todas as maneiras, de forma positiva e também de forma a ser observada, a ser analisada e, de uma certa forma, ser corrigida também. Hoje eu vou falar um pouco na prática, hoje eu vou mostrar na prática como você pode fazer a aplicação da técnica DFT. E como você pode pegar uma história, né, um evento que aconteceu e trabalhar esse evento, né? E eu vou pegar aqui um exemplo meu, vou colocar aqui na prática, né? Vou me colocar aqui na berlinda, vou ficar vulnerável, convidando você a ficar vulnerável, porque olhar para dentro é um ato de coragem. E de fato é preciso coragem, né? É preciso coragem porque tudo tudo que está dentro e que dói, que tem feridas, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro tende a nos afastar, tende a fazer de tudo para que a gente não entre em contato. Por quê? Porque dói, porque não são sensações agradáveis, porque são sensações que não é divertido lidar com emoções feridas, né, com dores emocionais. Então, tudo que o cérebro puder fazer para afastar você de começar a ter esse ato de coragem, que é olhar para dentro, para poder começar a trabalhar esse menino, essas dores, né, que foram moldando e foram criando o homem que você é hoje, né? Vai fazer com que você, à medida que você vai se dando conta, você vai percebendo que é só um processo. A dor, ela, ela acontece, mas é uma dor suportável, né? Não é uma dor que ninguém suporta, mas o acúmulo, né, das dores, o acúmulo do sofrimento faz com que nós desistimos, né, da vida, desistimos de vários aspectos. Então, por isso que é importante que a gente queira, se esforce, né, para poder trabalhar, para poder olhar para dentro, para poder curar essas feridas emocionais. Todos os aspectos relacionados da nossa vida impacta a nossa vida de uma maneira bastante significativa, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir com determinadas coisas, a crença, aquilo que a gente acredita ser valoroso, que aquilo que a gente acredita que é verdade, tudo isso foram moldados à medida em que nós éramos crianças, né? Eram pessoas sem nenhum tipo de, na maioria das vezes, a gente não raciocinava muito. Então as coisas foram entrando através da vivência, das experiências que fomos passando e foi registrando aí essas questões. É claro que a gente não tem só aspecto ruim, só aspecto negativo da nossa criança, né? A gente também tem a alegria, a curiosidade, a leveza, né, com que uma criança tem, uma criança é. Então, trabalhar as questões da criança ferida também vai trazer para nós essa paz, essa leveza, que vai fazer com que a gente vá para a vida
com mais tranquilidade, né, sem tantos sofrimentos, né, sem tantas dores, porque é claro que a dor, as feridas, elas são algo desconfortável, mas só o fato de você saber que são feridas já coloca você numa condição de ok, estou ferido, ok, preciso olhar de uma maneira mais gentil para comigo mesmo, né? E eu convido você a isso, né? Porque olhar para dentro é um ato de gentileza também para com a gente, para com cada um de nós que se propõe a fazer. Mais cedo ou mais tarde, tomara que seja o mais cedo possível, você possa realmente tomar ciência dessa importância, da importância eh, de trabalhar essas questões, as questões dos sentimentos, as questões das emoções, né, dos sentimentos feridos, dos traumas que ficaram registrados, né? Se a gente for colocar de uma maneira geral, tudo é a mesma coisa, né? Porque tudo é, é, é a mesma coisa no que se tange feridas, né? A ferida, ela pode ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais forte por um trauma, mas não quer dizer que não precisa que só precisa trabalhar só traumas. A gente precisa trabalhar todo o aspecto de desconforto, todo o aspecto que gera em nós esse desconforto. Por quê? Porque essa é a única e a forma mais autêntica, né, de você descobrir quem você é, de você ir se desvencilhando, né, da pessoa que hoje você é, que você se perde, né? Nós nos perdemos de nós mesmos. Hoje nós somos, nos perdemos quanto à nossa vida, nos perdemos quanto a qual é o objetivo, por que vivemos, para que vivemos, e isso em função de todo o peso que a gente carrega das nossas feridas, da nossa história. Parece que começa a não fazer muito sentido, né, as coisas para nós, porque se não tem um objetivo real e claro, parece que tudo é meio nebuloso, e aí a gente acaba indo, se deixando levar pelas essas dores, pelas essas feridas, e entrando em situações e criando eventos que vai ao invés da gente melhorar, a gente acaba piorando o quadro. Eu vou lembrar aqui para vocês, eu vou mostrar na prática, né? A FT é uma das técnicas de ferramenta mais prática e mais simples de fazer, e ela é muito eficaz, né? Não trabalho só com a técnica da FT, mas hoje eu vou mostrar na prática que como você faz, né? Eu expliquei no outro vídeo como isso acontece, como você faz a técnica da FT, e agora eu vou realmente ensinar você. Eu sou uma pessoa que eu aprendo vendo a pessoa fazer. Se a pessoa quer me ensinar alguma coisa, ela tem que viver. Então, eu vou fazer aqui como se fosse para mim, como se fosse uma pessoa como eu, vendo, né, outra pessoa fazer, e que eu acho que a forma de você ensinar uma pessoa é fazendo na prática, é mão na massa, ok? O evento que eu queria trazer aqui como lembrança, né? A gente primeiro, né, tem que trazer, né, uma lembrança e perceber, pontuar de 0 a 10 quanto ela é desconfortável e ver se essa lembrança a gente consegue dar um nome para um sentimento dessa lembrança, se essa lembrança ela tem uma imagem, se ela tem um som, quais são as características que marcaram essa lembrança, o que que a gente tem de vivo dela. E à medida que a gente vai fazendo as rodadas da técnica DFT, o objetivo é que quando eu olhar para aquela situação, para aquele evento, eu não tenha mais o impacto emocional
gerado pelaquela lembrança, pelas emoções. E isso caracteriza essa limpeza. Não é que eu vá esquecer as coisas que aconteceram na infância. O que vai acontecer é que eu vou olhar, ter a lembrança, ter a memória, ter a lembrança, mas aquilo não vai impactar mais a minha vida. E a tendência é eu tomar outros rumos. Como é isso, né? Como é na prática, né? Esses rumos, essa forma acontece dentro do nosso sistema nervoso, a gente vai criando mais, é como se fosse caminhos, né? Caminhos neurais dentro do nosso cérebro e a gente vai se conectando a mais, como se fosse assim, a gente vai ramificando mais caminhos como forma de opção e vamos saindo ali daquele mesmo mecanismo que a gente é sempre, da forma com que a gente reage sempre, e depois a gente fica extremamente chateado. Puta, de novo eu fiz isso e eu não queria ter feito dessa forma e foi assim, e a gente completa, mas eu sou assim. E na verdade você não é assim, você está assim. E saber disso vai fazer com que você realmente se empenhe e saiba que você pode mudar. Todos nós podemos mudar se assim quisermos, né? É claro que tudo está dentro de nós. O que a gente faz aqui é buscar ferramentas para poder conseguir trazer esse à tona e poder trabalhar, ok? Então a gente pontua de 0 a 10, quanto essa lembrança. Eu vou fazer na prática aqui e eu vou falando para você que para ficar realmente na prática, no mão na massa, né? Então eu vou lembrar aqui de um evento que foi, que eu até fiz um vídeo, né, desse evento, que foi um evento onde eu estava na primeira série e a professora me tirou meu lápis, né? Quando eu falo isso, eu tenho uma sensação aqui de aperto no meu peito. E se eu fosse colocar um nome para esse sentimento, seria assim, sentimento de humilhação. Eu sinto essa sensação, né, que eu fui humilhada. Então o que eu vou fazer? Essa sensação, para mim, tá muito grande. Então eu vou colocar que ela tá numa nota 9, onde 9 é muito, tá muito forte isso em mim agora. Agora eu vou fazer a frase de preparação, né? Que é: apesar de eu me sentir humilhada pela professora por ter tirado o meu lápis, apesar disso eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ter me sentido humilhada pela professora e ela ter tirado o meu lápis, apesar disso eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu me sentir humilhada pela professora ter tirado o meu lápis, apesar disso eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu fui humilhada. Sentimento de humilhação. Essa 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 humilhação. Agora eu vou contar de novo. Eu me emocionei, né? Eu vou contar de novo
né? Para mim, essa é a forma. Eu tinha 8 anos, era a minha primeira vez na escola, e a professora, meu lápis caiu, né? E o meu amiguinho Valmir Pires achou que o lápis era dele, pediu o lápis. E a professora pegou o lápis, olhou pro lápis, e como era um lápis Labra amarelo, ela falou que eu não tinha direito, ou não tinha direito não, você não tem condições de ter um lápis desse. E quando eu lembro disso, eu sinto ainda um aperto no peito. Um sentimento de que se não tivesse valor, né? Como que eu, uma criança com a idade que eu tinha de 8 anos, não podia ter um lápis? O meu amiguinho podia, eu não podia. É ainda um aperto no peito. Eu não sei ainda dizer do que se trata, não sei se é humilhação ainda. Então eu vou fazer a frase novamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu sinto esse aperto no peito, esse aperto no peito, esse aperto no peito. É como se fosse uma angústia, é um sentimento de pesar, assim, de aperto. Um aperto no peito, 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 um aperto no peito. Agora eu tô sentindo um sentimento de angústia, sabe? Mesmo que eu sinta esse sentimento de angústia, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento de angústia, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse sentimento de angústia, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Essa angústia, essa angústia, essa angústia, essa angústia, essa angústia, essa angústia no peito. Eu sinto essa angústia, eu sinto essa angústia, esse peso, essa angústia, a angústia no peito. Eu sinto essa angústia, 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 eu sinto essa angústia. Agora mudou assim, agora ficou uma dor aqui, uma sensação. Eu sinto essa sensação no meu peito. Ou no meu peito não, aqui na minha barriga. Eu sinto essa sensação na minha barriga. Essa sensação na minha barriga. Essa sensação como se fosse algo preso na minha barriga. Eu sinto essa sensação 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 na minha barriga. Essa sensação na minha barriga. Essa sensação na minha barriga. Como se tivesse algo preso. Eu sinto algo preso na minha barriga. Eu sinto algo preso na minha barriga. Você pode pôr a mão também, tá? Se ajuda. Eu sinto essa sensação na minha barriga. Eu sinto essa sensação na minha barriga.
Eu sinto essa sensação na minha barriga. Eu sinto essa sensação na minha barriga. Eu sinto essa sensação na minha barriga. Eu sinto essa sensação na minha barriga. Essa sensação. Como se tivesse algo preso. Eu sinto essa sensação na minha barriga. Agora subiu pra cá. Eu sinto essa sensação no meu peso, no meu peito. Eu sinto essa sensação no meu peito. Eu sinto essa sensação no meu peito. Como se fosse algo preso. Uma sensação de angústia. É como se fosse uma angústia. Uma coisa assim angustiante, apertando assim, ó, aqui no meu peito. Eu sinto essa angústia. Esse aperto no peito. Eu sinto essa angústia. Esse aperto no peito. Eu sinto essa angústia. Esse aperto no peito. Essa angústia. Esse aperto no peito. Eu sinto 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 essa angústia. Esse aperto no peito. Parece que ficou alguma coisa presa, né? É como se tivesse preso dentro de mim. Eu sinto algo preso dentro de mim. Quando eu lembro dessa história. Eu ali com 8 anos. A minha professora tirou o meu lápis. E deu pro meu amiguinho Valmir. E disse que eu não tinha condições de ter aquele lápis. Labra amarela. Eu sinto essa dor. Uma angústia, uma mistura presa dentro de mim. Eu sinto essa angústia. Eu sinto algo preso dentro de mim. Eu sinto algo preso dentro de mim. Eu sinto algo preso dentro de mim. Como se tivesse trancafiado lá dentro. Eu sinto algo preso dentro de mim. Eu sinto algo preso dentro de mim. Fazem tanto tempo, né? Já fazem 41 anos dessa história. E até hoje essa história me causa esse impacto, essa emoção. Ela não vai embora se eu não trabalhar ela. Eu sinto essa sensação no meu corpo. Agora tá dando uma sensação aqui, ó, na nuca. Mesmo que eu sinta esse peso na nuca. Mesmo assim eu me amo. E me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse peso na nuca. Mesmo assim eu me amo. E me aceito profundo e completamente. Eu sinto esse peso na nuca. 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 Esse peso na nuca. Eu sinto esse peso na nuca. Eu sinto esse peso na nuca. Vamos ver se aliviou. Bom, tava 9. Deixa eu pontuar aqui como tá agora. A minha professora na primeira série me tirou o lápis e pegou o lápis, olhou e disse que eu não tinha condições de ter um lápis daquele. Olha, diminuiu, tava 9. Eu acho que diminuiu pelo menos por uns 5, né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa história e ir fazendo cada ponto. Por quê? Porque é muito profundo isso em mim. Imagina, eu tinha 8 anos, tô com 48 anos, vou fazer, se Deus quiser, dia 13 de setembro, 49. Então fazem 41 anos que isso aconteceu. E até hoje essa história tem essas dores dentro de mim, essas feridas,
que eu vou ter que pegar e trabalhar pontualmente cada coisa, e eu já trabalhei essa história várias vezes. Você vê que eu comecei o vídeo para mostrar para você e eu já fiquei com lágrimas nos olhos, já estava aflorando essa situação em mim. E é esse o processo, vai limpando, vai fazendo essa limpeza. E por que que em mim está demorando mais? Porque isso daí, esse evento que aconteceu na minha infância marcou muito, impactou demais de uma maneira negativa a minha autoestima. Eu acredito que a partir daquele momento, daquele evento com a professora, né, quando eu tinha 8 anos, eu comecei a rodar dentro de mim, talvez, não dá para garantir, mas é fato, não tenho nenhuma lembrança diferente disso, né? É fato que a partir dali eu comecei a acreditar que eu realmente não tinha valor, que o fato eu não tinha valor a ponto de não ter uma coisa de boa qualidade, e isso afetou de uma maneira pontual a minha autoestima, né? Então até hoje eu tenho que trabalhar a questão da autoestima, de merecimento, de não ser boa o suficiente, porque é isso que traz, que registra em nós quando a gente passa por essa situação e não trabalha. É claro que isso está menos, à medida que eu vou trabalhando isso e outras questões que eu vá lembrando da minha infância, está menos, assim como você vai lembrar, e você vai vendo que à medida que você vai fazendo uma terapia, trazendo à tona, olhando, tendo um olhar, acolhendo essa ferida, curando essa ferida, aí sim começa um processo de limpeza, né, de cura. Por quê? Porque à medida que só o fato da gente olhar para dentro já é uma forma da gente eu pensei que ia derrubar aqui o celular. Só o fato da gente estar olhando para dentro já mostra um trabalho, uma cura. Por quê? Porque um primeiro passo da gente começar realmente a trabalhar é tomar consciência, desculpa, que a gente tem um problema. Então, mesmo que você não saiba exatamente qual é o problema, mas saber que você tem, já como que você chegou ali é o de menos. O como é o de menos, mas ter ciência, que esse é o meu objetivo, fazer com que você tome ciência de que existe dores emocionais, existem situações que a sua criança, no momento que você era menino, foi passando e foi registrando, e isso traz à tona, mexe eh, de uma forma bastante pontual nas suas emoções, né? Sentimento de raiva, até hoje eu tenho que me controlar porque eu na minha condição de criança ali, eu meu objetivo era pegar a carteira e jogar assim como forma de não aceitar aquilo. Mas aí veio dentro de mim a lembrança do meu pai, né, porque meu pai bateu, quase derrubou a casa, o quarto, batendo no meu irmão, que não foi meu irmão número 2, que não foi para a escola. Então aquilo registrou para mim como: "Meu Deus, se eu fizer isso, o meu pai vai me pegar também". Ou seja, você vê, a criança, nós enquanto criança, nós sempre, tentamos administrar da melhor maneira os nossos conflitos, só que o que que acontece? Ali foi uma situação de absurdo. Provavelmente essa minha professora também tinha a sua criança ferida. Para fazer uma coisa dessa, para humilhar uma criança, para tirar o lápis, para diminuir uma criança em frente à sala toda, dizendo que ela não tinha condições de ser um lápis hoje, que ela tinha toda a condição, ela tinha todos os elementos ali de saber que aquele lápis era meu, por quê? Porque eu já tinha começado ali o cabeçário, escrever no caderno, porque eu só tinha um lápis, só tinha uma borrachinha partida, né, que a minha mãe partia a borracha e dividia pra gente, e só tinha um caderno, então não tinha como ela não ter elemento suficiente para ali a meu favor. Mas o que que ela fez? Ela pegou um assunto, eh do filho, né, da o outro menino, e me expôs,
né, só tendo uma criança ferida para estar ferindo uma outra pessoa. Você vê, e isso marcou tanto a minha vida, que isso já se passaram 41 anos e até hoje eu tenho que trabalhar essas questões, que foi a primeira vez, a primeira situação que eu vivi da professora, e foi bem no comecinho, né, da minha jornada de escola, de série, né. E eu vejo o quanto isso me impactou de uma maneira negativa em todos os sentidos, ok? Comenta aqui para mim o que que você achou, vê se você fez sentido para você, vê se você conseguiu, se essa forma que eu passei aqui te ajudou a entrar em ação, a olhar para dentro e ter um ato de coragem para começar a trabalhar as suas feridas, porque crianças feridas viram adultos, crescem, depois vão ferir os seus filhos e, consequentemente, isso vai passando de geração em geração. Bora comigo mudar esse cenário, começando por você. Eu deixo você no melhor lugar no mundo, dentro de um grande abraço e um beijo. Faça um bom dia para você.